Olá, pessoal, eu sou a Alina da Livax e hoje nosso bate-papo é com o Dalton Pessoa e nós vamos falar sobre o tema como empreender sem mercado nem empresa. Olá, Dalton, tudo bom? Olá, Alina. Tudo bem? Olá a todos. Que bom estarmos juntos novamente. Esse, esse tema, ele deve instigar as pessoas a pensar, né? Esse, aliás, é o objetivo. É, é quase assim, é como um poema zen budista. Mas como assim? Sem mercado, sem empresa, como é que é possível empreender? Bom, a ideia do tema é esse mesmo, é instigar nós todos a pensarmos de uma forma diferente, a olharmos as circunstâncias, o que está à nossa volta, do ponto de vista do empreendedor, de forma diferente. Nós estamos tão acostumados a pensar que nas condições que temos, por exemplo, quantos de nós, né, Alina, tem claro na cabeça a legislação normativa sobre empresas, sobre a vida civil e assim por diante, e como isso impacta nós como empreendedores, né? Quantos de nós pensamos na infraestrutura logística, as estradas de ferro, as hidrovias, o transporte aéreo, como é que isso nos impacta, como é que isso nos beneficia como empreendedores, mesmo que não sejamos usuários específicos, por exemplo, de hidrovia, mas ela está lá e é uma oportunidade, é uma condição que pode ser usada. Os meios de transporte, a energia, a segurança pública. Mas nossa estrada talvez não seja tão boa, a segurança pública talvez pudesse ser melhor, mas temos. Imagine uma situação em que não existe nada disso. Imagina uma situação, como poderia ser? Um lugar, uma situação em que não exista lei, não exista nada específico de segurança pública. Como seria empreender nessas condições? Por exemplo, como seria isso? Onde seria isso? Numa comunidade isolada, numa comunidade na Idade das Pedras, por exemplo, né? Na Idade da Pedra. Isso, de fato, aconteceu. E talvez até aconteça ainda hoje. Agora, é um desafio nós vermos o mundo de uma forma diferente, mas também ele tem um objetivo. O objetivo é desenvolver o empreendedor. Esse exercício de imaginação, ele tem pelo menos duas funções. Uma é estimular a criatividade. E a criatividade é uma característica muito desejável no empreendedor. A outra característica que queremos desenvolver é a de ver oportunidades. Então, imagine um pouco agora, você chegou numa ilha, ou pelo menos você acha que é uma ilha, e não tem estrada de ferro, não tem legislação específica, não existe empresa. Como você pode ganhar dinheiro com isso? Quais seriam as suas opções? O que você faria? E é mais ou menos assim, é como aquele desafio da esfinge de Tebas, né? Ou você encontra a solução do enigma, ou ela te devora. Então você chegou, essa situação foi vivida, isso não é filosofia, isso é verídico, é verdade. Isso foi vivido por aquelas pessoas que chegaram ao que a gente conhece hoje como Brasil colonial. E antes que você pense, mas teve a época do açúcar, a época do ouro, tá, ok. Isso são momentos específicos e foram aproveitados por pessoas específicas. Eu me refiro àquelas pessoas comuns, tá certo? Que não tinham título nobiliário, aquelas pessoas que não se
dispuseram a viver em condições, né, meio difíceis ali na busca do ouro, na corrida do ouro, até porque a corrida do ouro no Brasil foi no século XVIII. Vamos colocar assim, no século XVII, 1600 e alguma coisa. Não tínhamos ouro conhecido no Brasil. Se você pensar, e os engenhos? Bom, os engenhos, eles eram uma iniciativa que requeria muito dinheiro. Então, não era para qualquer pessoa. Mesmo nobres, muitas vezes precisavam de investidores para poder montar um engenho. Ok. Então, aquela pessoa normal, comum, como eu e você, chegamos lá, mas sem condições. E aí? O que fazer? Além da infraestrutura, então, tudo que nós falamos agora, tem um outro problema. E cadê o mercado? Quem compra? Quem vende? E mesmo, pense hoje, o que é um mercado? Então, vou dar um conceito que a mim traz algumas características que são extremamente úteis para entendermos a essência do mercado. Vou até ler. O mercado é um processo que resulta de trocas voluntárias realizadas por indivíduos quando são livres para controlar sua propriedade e direcioná-las para onde crer que lhe seja mais útil. Então, 3 ou 2 características importantes. Primeiro, é formado por indivíduos, claro, que fazem trocas voluntárias. Quando essas trocas não são voluntárias, como, por exemplo, quando alguém assalta, né? Isso é uma expropriação econômica, é outra coisa. Então, são trocas voluntárias. Eu quero trocar com você, você topa trocar comigo, então, ok, está tudo certo. Existe dinheiro ou não existe dinheiro envolvido? Isso é outro detalhe. E são pessoas livres. Isso é outro elemento super importante do mercado. Porque se eu sou obrigado ou induzido a me comportar ou a administrar uma propriedade em função do que o outro fala, eu deixo de ser livre para controlar a minha propriedade do jeito que eu quiser. Então, o mercado tem essas características. Quando nós olhamos hoje, a gente vê, nossa, então o Brasil é um mercado gigante, né? Um mercado consumidor gigante, bacana. Tem muita gente. Agora, imagina quem chegou, quem está aqui em 1600. Ué, quantas pessoas existiam no Brasil? 3 milhões? 3 milhões e 500, né? Em um território gigantesco. Então, isso é quase ninguém, né? São Paulo é muito maior que isso, né? A cidade de São Paulo. Ok. Eu vou dar mais um passo, ou seja, mercado, tínhamos infraestrutura, condições, mas eu vou dar mais um passo. E empresa? Sabe dizer se tinha empresa no Brasil, lá no século XVII, 1600? Eu vou contar uma coisa para você. Em 1853, por exemplo, 2 séculos depois, o Brasil tinha 12 empresas registradas. Quase nada. Comparativamente, a Inglaterra, no século XVII, ou seja, 2 séculos antes, ela já desenvolvia um sistema de crédito que possibilitou a abertura de milhares de empresas. Imagina no século, portanto, lá em 1600 e alguma coisa, também não podia se contar com empresa, né? Então, como é que um homem comum podia ganhar dinheiro nesse período especificamente? Se ele não tinha muito capital, e assim por diante, como nós já falamos. Então, a partir de agora, eu vou contar uma história de um empreendedor, porque o meu objetivo aqui não é detalhar como é que se formou o mercado interno brasileiro ou dar uma aula de história, de forma nenhuma. Meu objetivo aqui é só mostrar que, mesmo sob condições extremas, como essa que eu falei, é possível ser empreendedor. Mas quais são as características?
Então, vamos lá. Vou contar a história do Guilherme Pompeu de Almeida. Possivelmente você nunca ouviu falar, mas ele foi um dos homens mais ricos da então província de São Paulo. Mas ele começou, digamos assim, do zero. Ele nasceu lá em 1605, por aí, e quando ele se casou, a esposa dele também não tinha dotes, a família não tinha recursos, né? Então ele começou mesmo do zero. E mais que isso, ele não estava nem na cidade de São Paulo, que já era uma vilazinha pequena, mas ele foi mais para longe ainda. Ele foi para Santana do Parnaíba, que na época, para você imaginar a distância que correspondia à da civilização, era chamada de Boca do Sertão. Ok. Ele não sabia nada de ferro, manipulação de ferro, essas coisas, nada disso. Mas mesmo assim, ele alugou, como é que se diz? Ele arrendou uma forja de um ferreiro que faleceu, e os filhos e genros não quiseram tocar, porque diziam que ali, bem longe da civilização, não era lugar para artesãos de bom nome. Mas Guilherme Pompeu de Almeida topou a parada, arrendou a forja e começou a trabalhar. Aprendeu a produzir facões, facas, essas coisas feitas de ferro, e aí precisava de madeira, alguma coisa assim. O seu tino, né, o levou a ser fornecedor de ferro a quem? Aos sertanistas, aquelas pessoas que montavam as expedições, né, os resgates, e que entravam mata dentro. Tá bom. E o que esse povo fazia com os materiais de ferro? Duas coisas. Primeiro, eles usavam mesmo, né, para a empreitada deles. Segundo, aquilo era moeda de troca com os indígenas, com os tupis guaranis. Essa é uma característica muito interessante, porque o Guilherme Almeida ele teve o bom senso, a visão de perceber que a cultura tupi-guarani era, obviamente, diferente da cultura portuguesa, mas abria espaço para alianças através de casamento. Então, quando o pajé, o chefe da tribo, casava sua filha com um português, por exemplo, ele entendia que ali estava feita uma aliança, e aí todo o trato comercial ficava muito mais facilitado. Ok, então ele se tornou um fornecedor de ferro aos sertanistas da família. Por que da família? Porque naquela época não existia segurança jurídica, né? Então, se a pessoa deve, como você vai cobrar? Só se ameaçar de morte a pessoa, essas coisas. Então, emprestar à família era a forma mais segura disponível. Então, ele ou adiantava as facas, as cunhas, os anzóis, né? E com isso, os sertanistas, que eram parentes dele, e aí esses parentes são estendidos, né? Porque filho, os sertanistas acabavam casando com índias, e aí se formava uma rede de parentesco grande, né? Pois bem, até aí, trabalho árduo. Imagine o seguinte, foram 10 anos trabalhando assim para começar a dar a ele juntar um patrimônio suficiente para ele poder comprar a forja e a mina de ferro. A mina de ferro que era a fonte de matéria-prima, né, das peças dele. Então foram 10 anos de trabalho. Isso é outra característica que a gente deve lembrar. Então, se ele nasceu em 1605, mais ou menos, então lá na década de 1650, ele tinha uns 45 anos, agora sim, com mais recursos, ele fez uma coisa inovadora para a época. Ele pôde comprar escravos. Isso não era inovador, mas comprar escravos africanos naquela época era muito caro, não era para qualquer um. Mas essa não é a parte interessante. A parte interessante
é que ele criou turmas especializadas. Então, por exemplo, tinha gente que, algumas dessas turmas, se especializavam no carvão, outras na mineração e assim por diante. Mais que isso, esses escravos, eles eram pagos, e bem pagos. E eles podiam ter seus próprios escravos. Então, acabou se formando grandes estações de trabalho, né? Unidades de trabalho geridas por terceiros, que na época era uma novidade. Então, com o tempo, foram desenvolvidas 5 metalurgias e serralherias. Era a base de negócio dele. Cada um comandado por aquelas pessoas bem pagas e tinham seus, digamos assim, seus próprios funcionários. Estou contando a história de como se desenvolveu a vida empreendedora de uma pessoa que teve bastante sucesso, mas não foi só ele. Outras pessoas seguiram esse mesmo caminho, ou seja, não estamos falando de tirar ouro lá de Minas, que na época nem se sabia, ou cultivar cana-de-açúcar, nada disso. Nós estamos falando de comércio, de como é que ele identificou oportunidades, montou uma estrutura produtiva para ganhar dinheiro. E qual era a outra oportunidade, a outra opção que ele tinha? Ir para o campo e cultivar. Imagina você plantar feijão naquela época, por exemplo, ou arroz. Com as ferramentas que existiam naquela época, era uma vida dura, né? Bom, quando ele já tinha, então, 5, né, todo esse aparato produtivo pronto, aí ele já tinha um certo capital acumulado e começou a financiar os negócios de outras pessoas. Outras pessoas, diga-se, parentes, porque a época era a maior garantia possível, né? Então, lá na década de 1660, ele faz uma coisa que é o contrário do que a gente ouviu muitas vezes. A gente pensava no Brasil, de latifúndio e tal. Ele fez exatamente o contrário. Ele comprou terras e dividiu essas terras. Só que ele vendeu essas terras a um preço acessível. Em compensação, se tornou fornecedor, porque ele era o grande fornecedor da região. Ele passou a ser fornecedor dessas pessoas que adquiriram terra, porque elas também precisavam de materiais, né, de objetos, de ferro, ferramentas, né, de ferro. Aí aconteceu uma coisa que fez muita diferença. Foi lá em 1676, como é que chama? Foi o cunhado dele, montou uma expedição para o sertão. E ele emprestou. Na época ele já tinha algum dinheiro, né? E esse dinheiro era moeda espanhola, porque aí vem outra questão. No Brasil colonial não tinha muito dinheiro. Não tinha dinheiro circulando facilmente. Quando tinha algum dinheiro era mais nas vilas, onde havia maior concentração. Mas ali a grande população, diferentemente do que é hoje, não tinha muito dinheiro. Bom, então ele emprestou dinheiro porque precisava para algumas negociações e também fez os adiantamentos, o fiado e assim por diante. Para quem não sabe, nessa época, no século XVII, Potosí era a maior produtora de prata do mundo. Fica na Bolívia, um lugar bem inóspito. Então, mas existia muita prata. E aí o resultado é que essa excursão pelo sertão acabou sendo extremamente rentosa, ou rentável, né? Ok, então aí ele já ganhou bastante dinheiro. A partir daí ele passou a financiar empreendimentos públicos, e aí na época tinha uma história de que algumas pessoas eram responsáveis por arrecadar os impostos, mas isso era um privilégio dos portugueses, né, os administradores
da província, etc., designavam alguns outros. Então, ele foi um deles, mas ele, de fato, nunca ocupou um cargo público. Resultado de tudo isso. Ele morreu em 1691, muito rico. Então, o que se pode aprender disso aqui? Sem mercado, sem dinheiro, né? Inicialmente não tinha nem dinheiro. Primeiro, ele não foi o único a seguir essa trilha, esse padrão de comportamento. Então, ele não foi um caso isolado. Segundo, o dinheiro, o crédito, o financiamento para todos os empreendimentos não vieram de fora da capitania. Eles foram todos internos. Tanto que o próprio Guilherme Pompeu de Almeida, ele começou arrendando a forja. Ele mesmo não tinha dinheiro no começo. Terceiro, ele construiu um processo produtivo eficiente, ou seja, uma iniciativa, uma visão do empreendedor, o que para nós parece, bom, ok, vamos ser eficientes. Mas naquela época não existia esse conceito. Aliás, ele foi além e foi perspicaz, porque ele criou equipes especializadas e multiplicou essas equipes. É como se você especializa, como o Ford fez, e multiplica como sistemas de franquia, digamos assim, para usar um termo mais moderno. Não vou entrar no detalhe, mas ele criou, portanto, um capital mercantil. Ele foi extremamente hábil em criar a capacidade de fazer negócio. Ele usou as circunstâncias, então, as alianças que os tupis-guaranis permitiam, né? O crédito baseado na confiança, especialmente com os parentes. E você pode pensar, tá bom, mas como é que ele ficou rico? A resposta não é tão direta e simples, mas uma das coisas que o ajudou foi que ele estava fazendo a coisa certa no lugar certo quando surgiu a oportunidade, que eram as minas de prata de Potosí, na Bolívia. Então, a partir daí, não é que ele ficou rico a partir daí, não. Ele ganhou mais dinheiro porque ele estava no lugar certo, né? Então, ali teve uma especial acumulação de capital monetário. Lembra que nos primeiros 10 anos, ele trabalhou bastante para conseguir juntar recursos para comprar as forjas e a mina de ferro. Então, foi bastante trabalhoso e o enriquecimento dele não foi linear. Então, foi muito trabalho e aí depois que ele tinha uma estrutura, um capital mercantil, né, e algum capital monetário, aí sim ele pôde dar um outro avanço. Essa é a história do Guilherme Pompeu de Almeida, que a mim traz muitas lições. E principalmente eu espero que quebre os paradigmas, de empreendedores modernos e que ajude-os a olhar as circunstâncias ao redor com um olhar diferente. Porque as oportunidades existem, e as circunstâncias são muito melhores do que no século XVII. Agora, para enxergar essas oportunidades, é preciso olhar com um pouco de criatividade. E se a gente comparar com o Guilherme Pompeu de Almeida, ele tinha muita coragem. Mas para hoje também é necessário ter coragem, né? O risco de vida, o risco de morte não é tão grande como era naquela época, mas a gente precisa ter alguma coragem também. É verdade, Dalton, muito interessante e é justamente achar uma oportunidade para o empreendedor, achar a oportunidade ou o sonho, né, que ele deseja realizar, é o caminho para começar um processo de empreendedorismo. O que a gente aqui da Livax vai trazer é como ajudar você, empreendedor, a conseguir tornar prático aquela sua ideia. Então, a gente está desenvolvendo cursos para trazer informações de como abrir empresa, como planejar, como fazer a gestão financeira. Existe uma parte anterior, que é essa que o Dalton trouxe como exemplo,
justamente que é assumir o risco e realizar um grande sonho. O negócio, ele, só esclarecendo um pouquinho mais, né, aprofundando um pouquinho mais, porque a Lina falou, são 2 etapas. A primeira é validar a sua ideia, verificar se a sua ideia é boa. E se ela boa no sentido de negócio, né? Se ela for boa, montar a estrutura para que ela se torne empresa e cresça o máximo possível, né? Ou seja, é a base de tudo. Se a ideia não for boa do ponto de vista do negócio, não tem problema. A grande coisa é evitar perder dinheiro, né? Pelo menos evitar investir mais do que o absolutamente necessário para verificar se a ideia é bacana para o negócio. Aí depois vem uma outra etapa. A ideia foi validada, ok. Aí é montar a empresa. Aí é outro mindset, são outras atividades. Administrar uma estrutura produtiva, como o Guilherme de Almeida fez, né? É um desafio seguinte muito interessante. É isso aí, pessoal. Então, continuem acompanhando as redes sociais da Livax, o nosso canal no YouTube. Toda quarta-feira, às 7 horas da noite, a gente vai ter vídeo novo falando da parte de como validar a sua ideia, como desenvolver a sua empresa e também da parte financeira, como fazer o planejamento, como fazer a gestão financeira da sua empresa. Bacana. Então, aguardo todos, toda quarta-feira, e convido também novamente para nos visitar. Exatamente. Vou deixar o link embaixo das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, nosso site. Até semana que vem. Até semana que vem.